sua pergunta, o pastor responde. Que a paz do Senhor esteja com todos os internautas que estão ligados conosco. Vamos agora, pastor, à pergunta primeira, de Afonso de Petrolina. Então, Afonso nos pergunta o seguinte: de acordo com Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus não veio abolir a lei e os profetas, apenas completá-los, e que nenhuma vírgula deverá ser alterada enquanto existirem céu e terra. Como Jesus ainda não voltou, a lei ainda está valendo. Portanto, por que não saímos por aí queimando bruxas, apedrejando adúlteras e crianças desobedientes, matando homossexuais, excluindo gente que trabalha aos sábados, enfermeiras, médicos, etc., aspergindo sangue nos altares, arrancando a cabeça de passarinhos e sacrificando pessoas a Deus? Levítico 27, 28. Meu prezado Afonso, lá de Petrolina. Eu, há muitos anos atrás, estive em Petrolina, um lugar maravilhoso, um lugar bacana, e nós ficamos agradecidos da sua pergunta, Afonso. E faça a promoção do nosso portal aí, diga para os seus amigos, diga para os seus parentes sobre o nosso portal, para que eles também ouçam. E faça perguntas sempre, manda que eles façam perguntas também. A sua pergunta, ela é uma pergunta muito inteligente e muito capciosa também. Significa dizer que você é um leitor da Bíblia e você quer com essa resposta ter maiores informações a respeito realmente do Antigo Testamento e do Novo Testamento. No Antigo Testamento, a lei de Deus era esta, que você disse aqui. Era queimar bruxas, era apedrejar adúlteros e adúlteras, crianças desobedientes, matar os homossexuais, excluindo gente que trabalha aos sábados e aspergindo sangue nos altares, arrancando a cabeça dos passarinhos e sacrificando pessoas a Deus. Isto era a antiga lei. Agora você se baseia na palavra de Jesus que disse: não pense que eu vim revogar a lei, mas eu vim cumpri-la. Preste bem atenção que Jesus disse: eu não vim revogar a lei, mas vim cumpri-la. Então, por que é que nós não fazemos mais tudo isso que você falou aqui e que era feito no Antigo Testamento? Justamente porque quando Jesus cumpriu a lei, ele modificou essas disposições do Antigo Testamento. Não foram só essas que Jesus modificou. Vou dar um exemplo claro, o exemplo do adultério. O Antigo Testamento, o adultério só era o adultério físico, ou seja, só quando pego em flagrante, só quando fosse visto fisicamente. Jesus disse: o adultério basta o pensamento impuro, basta o pensamento com desejos maus, basta isso, já é adultério. Então Jesus não só não revogou o adultério, como ele até agravou a tipicidade do adultério. Ou seja, o adultério, que era um tipo físico apenas, passou a ser o tipo físico e espiritual também. Então Jesus, ele alargou, digamos assim, a tipificação do adultério. Agora, outras coisas Jesus aboliu. Por exemplo, o sacrifício de animais. Jesus aboliu, como por exemplo, arrancando a cabeça de passarinho, sacrificando pessoas a Deus, aspergindo o sangue dos altares. Isso Jesus aboliu. Mas como que ele aboliu isso? Que forma Jesus fez para abolir esse tipo de sacrifício? Ele se tornou pessoalmente o Cordeiro Imaculado que se sacrificou por nós, que derramou o seu sangue, que entregou a sua vida para a nossa salvação. Então Jesus disse: a partir do meu sacrifício, a partir do momento em que eu estou cumprindo o sacrifício de sangue, de entregar a minha vida e derramar o meu sangue para a salvação das pessoas, está abolido então o sacrifício de animais, está abolido o sacrifício de outras pessoas, porque Jesus se tornou ele o sacrifício. Ele o sacrifício. E o sacrifício de Jesus é único, bastante e suficiente. Não precisa mais nenhum sacrifício. Todos aqueles que pregam o sacrifício, além do sacrifício da cruz,
é porque eles desacreditam no sacrifício de Cristo. Por exemplo, o Espiritismo ordena que você faça boas obras e diz que você só será salvo pelas boas obras. Ele põe as boas obras como salvação. E as boas obras não são salvação. As boas obras são galardões que você vai receber quando você estiver na vida eterna. Você primeiro precisa ser salvo. A chave do céu é uma só. Não é aquela que está na cintura do Pedro, não. A chave do céu é a morte de Cristo, é o derramamento do sangue de Cristo. Este é que te salvou. Agora, em consequência deste sacrifício único, bastante e suficiente de Cristo, você vai fazer as boas obras, porque o seu coração vai deixar de ser um coração impuro para ser um coração puro, para ser um coração dominado pelo Espírito Santo de Deus. Então Jesus, ele pelo seu sacrifício, ele aboliu todos os sacrifícios que estão lá para trás. A sua pergunta, ela tem três focos. O primeiro foco é o foco do sacrifício de gente, de animais. O segundo foco é o sacrifício de gente. E o terceiro foco é o foco do pecado. Tem mais um quarto foco que você botou aqui, que é o sábado. Nós vamos conversar dele também. O terceiro foco que você colocou aqui é o foco do pecado. Por que então nós não saímos queimando bruxas, que é um pecado terrível? O pecado da vidência, o pecado da necromancia, o pecado da bruxaria. Isso é um pecado terrível, uma abominação diante de Deus. E lá no Antigo Testamento mandava se matar. E agora não se deixa matar. Nem Cristo aconselhou mais isso. Vou explicar por quê. Apedrejando adúlteras, o adultério era punido com apedrejamento, e matando homossexuais. O homossexualismo, meu prezado Afonso lá de Petrolina, o homossexualismo no Antigo Testamento é um pecado tão grave, era um pecado tão grave que era punido com a morte. Com a morte. Agora você pergunta, bom, mas agora não é mais pecado grave? É só você ler a primeira epístola, a epístola, aliás, de Paulo aos Romanos, no primeiro capítulo, no último versículo, você vai ver que ele diz que, sabendo eles que praticam tais coisas, que são dignos de morte, não só as praticam, como ainda orientam, protegem e ajudam aos outros praticarem. Então, o pecado da homossexualidade, o pecado da bruxaria, o pecado do adultério, todos esses pecados que no Antigo Testamento eram punidos com a morte, continuam hoje sendo punidos com a morte, mas a morte espiritual. A morte espiritual. Aqueles que praticam essas abominações do adultério, do homossexualismo, essas abominações que estão marcadas aqui na Bíblia Antiga, eles hoje ainda são dignos de morte, mas a morte se tornou espiritual. Agora, por que é que Cristo não quer mais que a gente mate o homossexual, não quer que a gente mate mais a bruxa, não quer que a gente mate mais o adúltero? Porque Cristo, quando ele veio na Terra, ele trouxe um novo foco de vida para a Bíblia Sagrada. Quando antigamente a Bíblia Sagrada tinha o foco de Deus e a sua vingança, de Deus e o seu castigo, de Deus e a sua aliança, Cristo fez conosco uma nova aliança. Cristo é o precursor da nova aliança em Cristo. Por isso eu me gabo muito da igreja que eu fundei ser chamada Igreja Apostólica da Nova Aliança em Cristo. Ela tem o caráter apostólico, ela tem o caráter da nova aliança feita, e com quem? Com Cristo. A visão de Cristo agora não é mais uma visão de castigo, é uma visão de salvação. Ele mesmo diz assim: nós não temos prazer na morte do pecador, não temos prazer na morte do injusto, mas sim na sua conversão. O foco de Jesus agora, já que ele derramou o seu sangue, já que ele entregou a sua vida, é a conversão do pecador. Não é mais o castigo do pecador, é a conversão do pecador. Por isso, a lei não foi abolida, não, porque a morte continua existindo, só que não é mais morte física, é uma morte muito pior, que é a morte espiritual. Mas Jesus quer salvar as pessoas dessa morte espiritual. De que forma? Através do seu sacrifício, através da conversão das pessoas que estiverem em pecado. Então, filho, na verdade, a lei continua existindo, só que em algumas partes a lei foi substituída pela lei de Jesus. E tudo aquilo que não foi substituído pela lei de Jesus continua existindo. Mas aquilo que Jesus transformou, muda.
passa a ser a lei de cristã, a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo hoje? É amai-vos uns aos outros. Qual é a lei de Cristo hoje? Amai os vossos inimigos. Qual é a lei de Cristo hoje? Perdoai os vossos inimigos e orai por eles. Então Cristo aprofundou. Era muito mais fácil para mim no Antigo Testamento, se eu vivesse lá. Eu rasgava o meu inimigo pela metade e pronto, olho por olho, dente por dente, estava resolvendo o meu problema. A lei parecia dura, mas era fácil de ser feita, porque se a lei me protegia de eu ir lá rasgar o meu adversário, parti-lo no meio, botar a barrigada dele para fora, estava resolvido o meu problema. Agora não. Agora Jesus disse, não, você tem de amar o seu inimigo, você tem de perdoá-lo, você tem de orar por ele. Veja bem, eu me lembro quando a gente era criança, ou meu prezado Afonso, não sei a sua idade, mas você foi criança também, tenho certeza disso. Quando a gente brigava com o irmão, o pai da gente falava, conversa os dois aí, pega na mão do outro, dá um abraço no outro. Com que constrangimento que a gente fazia aquilo? Porque a gente queria era dar um couro naquele nosso irmão, naquele nosso primo, naquele nosso parente que tinha ofendido a gente, né? Mas no entanto Cristo diz hoje, você não vai mais revidar, você não vai mais brigar, você não vai mais bater, você vai agora perdoar, você vai orar por eles, você vai amá-los. Olha como é que Cristo transformou a lei do Antigo Testamento. E nesta lei nova do amor de Cristo é que nós temos de viver. Esta é a lei nova de Cristo. Em vez da morte do injusto, em vez da morte do impuro, que já está morto espiritualmente, ele quer a conversão desse espírito. Ele não quer perder esta alma para o cão, ele não quer perder essa alma para Satanás. Ele quer que essa alma seja salva. Porque veja bem, no momento em que alguém for colocado no inferno, é uma derrota para Cristo. Porque ele veio, entregou seu sangue, entregou a sua vida, entregou o seu amor, entregou tudo, e aquela pessoa não o quis. Com que amargura Jesus disse, eu vim para os meus, e os meus não me receberam. Leia esse trecho da Bíblia, você vai ver que amargura que Cristo põe no coração, que amargura que ele tem, eu vim para os meus, e os meus não me receberam. Então quando a pessoa não recebe Cristo, é uma amargura muito grande que Cristo tem, porque o sacrifício dele é inútil para aqueles que não o querem, é inútil para aqueles que não querem a salvação. Então a lei não foi revogada não, filho, a lei não foi revogada, a lei continua existindo. E a lei do sábado, então, vamos explicar direitinho, para você entender bem. Sábado, dentro da linguagem judaica, significa descanso. Significa descanso. Tanto que, veja bem, tanto que Jesus, quando fez o mundo, ele fez o mundo em 6 dias, e não está escrito lá que ele descansou no sábado, está escrito que ele descansou no 7º dia. Mas a Bíblia diz, e descansou no sábado, porque teve o sábado de descanso, ou seja, o sábado é descanso. A palavra sábado significa descanso. E a palavra sábado e o nosso descanso, ele tem que ser feito no 7º dia do nosso trabalho. Se eu sou uma pessoa que trabalha de quarta-feira em diante, então quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, na terça-feira, que é o 7º dia, eu tenho de fazer o meu descanso, que é o descanso de Deus, é um descanso sagrado, é um descanso do Senhor. E é uma aliança que ele fez perpetuamente com a gente. Perpetuamente. O descanso é coisa de Deus, ele quer o descanso. Agora, o sábado que ele quer de nós não é o dia da semana. O sábado significa descanso. Por exemplo, uma pessoa que trabalha de quinta-feira em diante. Então ele vai trabalhar quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, na quarta-feira é o 7º dia que ele vai descansar. Então, a palavra sábado, que está na Bíblia, significa descanso. Significa descanso. Não significa um dia da semana. Significa descanso. E eu tenho de ter o descanso após 6 dias de trabalho. No 7º eu descanso. Se você fosse olhar na Bíblia no começo, estaria escrito assim, e Deus descansou no sábado. Não, no 7º dia, Deus fez o sábado. No 7º dia do trabalho dele, Deus fez o sábado, ou seja, Deus fez o descanso. Deus não fez o dia da semana, o 7º dia sábado. Ele fez o 7º dia de trabalho. Deus trabalhou 6 dias, e no 7º dia, ele descansou. Ele teve o sábado dele. Sábado significa descanso. Essa briguinha que tem aí entre sabatistas, igreja de 7º dia, igreja cristã, tudo mais, para ver se descansa no sábado e no domingo, gente,
é uma coisa inútil, é uma briga à toa, é uma briga de posição, é uma briga de poder. Porque na verdade o que diz a Bíblia é que no 7º dia de trabalho eu tenho o meu sábado. No 7º dia do meu trabalho eu tenho o meu sábado, que é o meu descanso. E vou dizer para você uma curiosidade. O grande tratadista de assuntos pessoais, ele diz assim, que ele chama-se Domenico Sabatini. Ele diz assim que nós devíamos, para a questão de produtividade, duplicarmos o nosso sábado. Duplicarmos o nosso sábado, ou seja, duplicar o nosso descanso. Em vez de nós fazermos o descanso uma vez a cada 6 dias de trabalho, nós devíamos fazer 2 vezes. Ele diz assim, e ele diz que a produtividade é outra, é muito maior, porque você descansando, você recobra o seu juízo, recobra o seu cérebro, recobra a sua energia, e no descanso você tem ideias maravilhosas, e você então, diz ele, o melhor de tudo é nós descansarmos 2 dias. Olha, se essa teoria pegar, nós vamos agasalhar sabatistas e 7º dia, e cristãos e católicos, porque aí nós vamos fazer sábado e domingo, 2 dias de descanso. Mas filho, não é nada disso. O dia de descanso, o sábado nosso tem de ser o 7º dia, depois de 6 dias trabalhados. Caia ele na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, caia ele em qualquer lugar. Agora, o sábado, o descanso é do Senhor, é de Deus. E nesse dia, meu filho, a gente tem de dedicar esse sábado ao Senhor. Se você faz o seu sábado na quinta, na sexta, ou no domingo, na segunda, o seu sábado, o seu descanso tem de ser dedicado a Deus. Deus é que vai tomar conta do seu sábado. Aí você tem de orar, você tem de ler a Escritura Sagrada, você tem de fazer bem, você tem de fazer visitas boas, você tem de reunir a sua família, você tem de pregar o Evangelho, você tem de fazer o sábado dedicado ao Senhor. Jesus disse, o sábado é meu. Eu sou o Senhor do teu sábado. Então, do teu descanso, do teu dia de descanso. E esse dia de descanso, nós temos de entregá-lo a Deus. Volte sempre, meu prezado Afonso, viu? Obrigado pela sua pergunta.